Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estou muito feliz em nesta noite poder vir participar do encontro de mulheres aqui em Caruaru, atendendo assim a escala, a convocação do nosso muito digno pastor. E a ele já quero também agradecer pela confiança de poder nos designar a vir a Caruaru para ajudar o pastor Ailton Júnior, a quem a gente tem uma estima muito grande, não sou eu, mas a minha família, bem como a irmã Cristiane, a Débora, a Davi, e a gente ama esta família de coração, e também está revendo aqui os amados irmãos obreiros, os pastores, a quem a gente deve também a nossa gratidão a Deus. E quero já parabenizar ao pastor Ailton Júnior, a irmã Cristiane, pela linda festa, e dizer a todos que veio um sentimento no meu coração hoje, quando eu estava pensando e rascunhando aqui alguma coisa, que este tema, ele tem um propósito, assim, de Deus, de despertar na igreja este sentimento por milagres, que a gente está vivendo um tempo de tanto imediatismo, de tanto mecanismo, é a época, irmãos, da máquina, da cibernética, e eu acho que Jesus deu um toque aí no pastor e na irmã, foi pastor? Para a gente parar e pensar mais que os milagres ainda existem, não é, irmãos? E outra observação que eu também gostaria de fazer é que eu disse a Jesus, quando eu entrei aqui, eu disse: Senhor, eu vim aqui, embora com esta responsabilidade de falar, mas eu vim aqui prestar o meu culto a Ti, Senhor. E eu quero abrir minha alma e Te louvar, Te engrandecer, porque Tu és digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. Marcos capítulo 9, versículo 23. Se todos puderem repetir após mim, fica bonito. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amados, eu gostaria de começar dizendo que a fé é uma realidade espiritual que leva, veja isso aqui como é interessante, a fé é uma realidade espiritual que leva o humano a crer no invisível, crer no impossível, crer no atemporal, crer no inimaginável. Ainda posso dizer que a fé é uma operação do Senhor em nossas vidas que nos faz transcender as nossas limitações humanas e adentrar a uma dimensão espiritual, como já disse aqui há poucos, inimaginável. E ao pensar neste texto onde está o tema, a gente vê uma multidão se aproximando de Jesus, a maioria deles prestando-lhe a devida reverência e o louvor, e do meio da multidão sai um homem aflito, um homem angustiado, um pai de um único filho, e chega para Jesus e diz: Senhor, eu trouxe o meu filho para ser curado. Os teus discípulos oraram por ele, mas não houve resultado, Senhor. E meu filho tem um problema, é que quando o espírito mau toma posse do seu corpo, ele cai na água, cai no fogo, se desfaz,
se mutila, enfim, Pai. E eu vim aqui para que tu resolvas o meu problema. Aí ele diz uma frase que mexeu com Jesus. Ele fala assim: se tu podes fazer alguma coisa, socorre-me. Aí o Senhor respondeu na mesma altura: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Naquele instante, quando ele escuta Jesus falar tais coisas, aí ele cai por terra e diz: Pai, perdoa a minha incredulidade. Em outras palavras, é que eu não te conhecia ainda. E eu não sei falar direito para te pedir que fizeste por mim o que está dentro do meu coração. Me compreende, Senhor? É que eu cheguei aqui muito desesperado e o que tu me dissestes eu já entendi quem tu és. E naquele momento o Senhor estende suas mãos sobre o rapaz e diz assim: Espírito, vai e não volte mais. E a partir daquele momento a casta saiu e os discípulos ficaram admirados com o que aconteceu. Aí Jesus chama eles à parte, e parece que vejo Jesus ali, tendo o cuidado de ensinar os seus discípulos o que eles precisavam saber. E o Senhor diz para eles: olha, essa casta de demônio que existiu ou existia na vida deste garoto, ela só sai, ou esse tipo só sai com jejum e oração. Então, aí está, em síntese, a história do texto onde está o tema. E a gente vai meditar nesta noite sobre este tema que os irmãos escolheram, a irmã Cristiana e o pastor e a igreja, em que tudo é possível ao que crê. Agora, é bom ressaltar que este tudo é possível ao que crer, não significa que é possível o homem alcançar tudo que deseja, mas tudo o que está dentro da vontade soberana de Deus. Eu acho que deu para entender isso, né, irmãos? O tudo é possível aqui não significa dizer que você pode sair aí pelo hospital. Como é o nome do hospital daqui, pastor? É o Vitalino? Mestre Vitalino chega lá e vai, paralítico, levanta, canceroso e tal. Não, o tudo é possível ao que crê não está explicando isso. Está explicando que tudo é possível ao que crê quando a vontade soberana de Deus se manifesta. Mas para a gente analisar esse tema tão maravilhoso, a primeira coisa que eu gostaria de refletir com os irmãos é sobre as evidências doutrinárias da fé. Porque se tudo é possível ao que crer, dentro dessa realidade que expliquei, a fé tem evidências doutrinárias. E eu começo por dizer que a fé se evidencia de diversas maneiras e pode ser analisada à luz das Sagradas Escrituras de algumas formas que eu vou citar aqui. Por exemplo, irmãos, a Bíblia nos mostra a fé operando como fruto do Espírito. Se você ver o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, você vai encontrar ali uma fé como fruto do Espírito. E o que é a fé como fruto do Espírito? É aquela fé que me leva a viver uma vida frutífera espiritualmente. É a fé que me dá condições a, através das minhas obras, o mundo saber que eu sou sal, que eu sou luz. É a fé como fruto do Espírito que nos ajuda a produzir esses frutos espirituais. Em segundo lugar, queridos, a fé também se manifesta como dom do Espírito. E como é que ela se manifesta como dom do Espírito? Por exemplo, Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, ele diz que o Espírito reparte particularmente a cada um como quer os dons, e dentre eles, o dom da fé.
A fé como dom do Espírito é aquela fé que em algum momento dentro da vontade de Deus, a gente ora e os milagres acontecem. Eu tive duas experiências. Olha, irmãos, pelo amor de Deus, o que eu vou contar aqui, essas experiências, não vá pensar que eu sou um super crente ou que sou diferente de você. Que a gente às vezes conta uns testemunhos, as pessoas ficam pensando, esse homem ele tem muita fé. Nada, irmão, é que Deus faz como quer. Agora, eu faço esta ressalva para ninguém pensar, inclusive, que eu vou contar alguns testemunhos aqui para me exaltar. Porque não tem sentido exaltação nenhuma. Até porque, irmãos, o que nós estamos tratando aqui é o ABC da igreja. Essa igreja nasceu e cresceu dentro dos milagres. É isso, minha gente. Analisando a fé como dom do Espírito, eu tive duas experiências interessantes com relação a isso. Vejam isso. Um dia eu fui dar uma palavra numa cruzada em uma determinada cidade aqui do estado. E segundo as pessoas que estavam organizando, tinha lá, parece que mais de 10 mil pessoas. Quando me entregaram o microfone, a chuva começou a cair. Aí os irmãos vieram para perto de mim com um guarda-chuva para me proteger. E eu disse, irmão, desculpe, mas eu não vou querer o guarda-chuvas. Aí ele se afastou de mim. E eu gritei para a multidão, vocês creem que Deus pode fazer a chuva passar? A multidão respondeu a uma, sim. Eu disse, então desarme os guarda-chuvas. Vocês estão entendendo? No momento em que os irmãos desarmaram os guarda-chuvas, a chuva cessou e o céu limpou. E naquela noite muitos milagres aconteceram. Mas você pensa que isso acontece todas as vezes? Fui pregar noutra cruzada em uma outra cidade. E no momento em que me entregaram o microfone, a chuva disse, estou aqui, se ela falasse. E eu, naquele momento, pensei na outra cruzada onde eu tinha ido cooperar. E cadê a fé para orar para a chuva passar? Eu preguei 1 hora mais ou menos debaixo de toda a chuva. Peguei um lenço, enrolei do microfone, peguei minha Bíblia, guardei assim, mas molhou ainda. E naquela noite eu não tive coragem de perguntar aos irmãos se eles tinham fé para que a chuva passasse. Veja que esses dois exemplos, eles são específicos, são extremistas. Um de um lado, a operação do outro, não havia impulso para tal. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, Deus opera quando quer, como quer, com quem quer, no momento que Ele quer. Aleluia. Agora que Ele opera, opera. Mas a fé como dom do Espírito tem esta explicação que nós estamos nos referindo, irmãos. A fé como dom do Espírito é a fé que opera milagres. E para ratificar este exemplo bíblico que citei de 1 Coríntios 12, 9, porque nós não nos lembrarmos daquele momento quando Pedro e João vão subindo a hora da oração no templo, e lá estava aquele moço, aquele homem paralítico, e ao olhar para os discípulos lhes pediu uma esmola, e Pedro disse, olha para nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isto te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então isso é a fé como dom do Espírito. Mas em terceiro lugar, minha gente, existe a fé também como compromisso com Deus. Já citei a fé como fruto do Espírito, a fé como dom do Espírito, mas existe a fé como compromisso com o Senhor. A fé como compromisso no reino. E nós observamos esta fé, queridos, no momento em que a gente aceita Cristo como Salvador ao ouvir a sua palavra.
Romanos 10:17 diz que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela... Essa fé como compromisso no reino, ela é vista também em Judas, versículo 3, quando a Bíblia nos ensina ali, irmãos, que nós precisamos batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Eu posso dizer com todas as convicções que eu tenho no meu Senhor nesta noite: existem pessoas aqui que estão de pé, tendo em vista ter passado por muitas tribulações, muitas tentações. O diabo criou situações e laços e embaraços para lhe destruir, mas a fé como compromisso fez você superar essas coisas difíceis. Sim, sim. A fé como compromisso no Senhor fez você rejeitar prendas, sugestões, convites, projetos, planos, coisas que do ponto de vista carnal, situações que do ponto de vista humano eram atraentes, eram coisas que enchiam os seus olhos, mas a fé como compromisso fez você dizer não, não e não, e aqui tu estás de posse de vitória. Mas em quarto lugar, existe a fé também como confiança absoluta em Deus. A fé como confiança absoluta em Deus é aquela fé que está registrada em Hebreus 11:1. Eu queria que toda a igreja repetisse comigo, esse versículo é maravilhoso. Diga comigo: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Foi por isso que na introdução eu disse que a fé, ela leva o humano ao terrenal, ao barro, ao pó, a adentrar a uma dimensão inimaginável, uma dimensão completamente fora da nossa realidade humana. E quando eu penso na fé como confiança absoluta em Deus, eu vejo a Bíblia dizendo isso que a gente citou: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Que negócio, irmão! A filosofia não tem como explicar isso. As ciências humanas não têm como explicar isso. E além de ser o firme fundamento das coisas que se esperam, vê que negócio, é a prova. Aleluia. É a prova das coisas que não se veem. Se você acredita nisto, levante a sua mão para o céu e dê a glória maior que você pode dar para o Senhor. Mas nós estamos ministrando nesta noite que tudo é possível ao que crê. Agora, escute uma coisa que eu quero dizer aqui para nós. Eu estou pregando para mim também. A fé não é uma ideia teológica. O que foi que eu disse? Não, não é. Essa coisa aqui é bonita, isso aqui. Agora, se você for falar, lembre-se que essa frase é minha, viu? Aleluia. Eu estou sentindo Jesus aqui nesta noite. Veja, eu vou repetir isso aqui, ó. A fé não é uma ideia teológica. A fé é tão real quanto Deus é real. Vamos fazer o seguinte: pegue na mão de quem está do seu lado aí, pegue com fé e diga: a fé é real
Assim como Deus é real. É isso. Vamos lá. De novo, mais bonito. A fé é real. Como Deus é real. Deus é real ou não é, irmãos? Agora, por favor, me escutem. Esse sentimento de fé que a gente tem é uma coisa fictícia ou a gente tem provas incontestes? Bora, eu quero que vocês me ajudem. É uma coisa fictícia ou é uma emoção? Uma coisa assim, uma ideia teológica? Ou é algo concreto? Deixa eu perguntar mais uma coisa. Irmãos, Deus é real ou é uma ideia? Então vamos lá, vamos para a parte prática. Quem aqui, eu não vou dizer já teve, quem aqui tem tido experiências reais com Deus? Então segure a mão aí, deixa eu segurar a minha também. Diga comigo: Deus, eu te louvo, porque tu és real, e além de real, tu és fiel para comigo. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Agora, essa fé que não é uma ideia teológica, essa fé que é tão real quanto Deus é real, ela ainda pode se evidenciar como, por exemplo, em Mateus 8:26, ela se evidencia como fé pequena. Em Lucas 17:5, ela se evidencia como uma fé crescendo. Em Mateus 15:28, ela se evidencia como grande fé. E se nós não tivermos cuidado, essa fé da qual estamos tratando nesta noite, ela pode se evidenciar como aquela que está em Hebreus 11:6, sem fé. Sem fé, sem nada. Mas eu quero que você agora atente para um testemunho que eu vou citar aqui, eu vou dar. Vejam bem, como as coisas de Deus acontecem na vida da gente. Eu estava ajudando o pastor lá naquela região de Paulista, Abreu e Lima, Igaraçu, Itapissuma, Itamaracá, e o trabalho foi prosperando ali. Muitas igrejas foram sendo abertas. E um dia eu cheguei para o pastor e disse: pastor, veja alguém mais para o senhor mandar para lá para trabalhar, porque a gente está precisando de apoio. E ele disse: arrume uma casa em Igaraçu, que eu vou mandar um obreiro para morar lá e ajudar você lá naquele trabalho. Aí eu fui para Igaraçu atrás de encontrar uma casa para alugar. E quando eu cheguei no bairro de Redenção, eu estava acompanhado de um presbítero chamado Neemias. E quando a gente chegou lá em Redenção, Neemias disse: pastor, a gente está tão perto aqui da casa do diácono André, o senhor não gostaria de fazer uma visita a ele? Aí eu disse: ok, Neemias, vamos. E fomos procurar a casa de André. Quando chegamos lá, esse André, do qual me refiro, era um diácono que trabalhava lá conosco, mas André havia perdido a mente, estava completamente sem mente. Ele não reconhecia a mãe, a esposa, as filhas. E quando eu e o presbítero entramos na casa de André, ele foi trazido do quarto para a sala, aquele homem zarrão, irmãos, mas estava sedado.
e veio assim, parecia uma múmia. Aí quando ele olhou para mim e para o presbítero, ele disse: quem são esses homens? Não reconheceu a mim nem a Neemias. E eu pedi que sentassem ele numa poltrona assim na sala. Sentei junto dele e comecei conversando com ele sobre Jesus. E quando eu falava no nome Jesus, ele passava a mão na cabeça assim com força, querendo lembrar de Jesus, e dizia: Jesus. Aí eu lembro que um certo momento eu disse: André, Deus pode operar um milagre na tua vida. Aí ele novamente levou a mão à cabeça assim e disse: Deus. Eu não tive mais o que falar e disse: Neemias, e a mãe dele e a esposa que estava com uma criança no colo, eu disse: vamos juntos aqui fazer uma oração por André. Irmãos, quando começamos a orar, aí eu senti aquele desejo de impor as mãos sobre a cabeça de André. Quando impus as mãos sobre a cabeça dele, ele disparou em línguas estranhas. E no momento em que ele disparou em línguas estranhas, ele olhou para a esposa que estava com a menina nos braços e disse: minha Ainoã. Aí olhou para mim e disse: meu pastor. A porta da frente estava aberta. Ele correu para o meio da rua, abriu os braços e gritou: Deus operou um milagre na minha vida. Digam bem alto: tudo é possível ao que crê. Diga outra vez: tudo é possível ao que crê. Agora complete a frase: quando a soberana vontade de Deus opera. E eu quero nesta noite declarar aqui, pela fé que tenho e que estou pregando, que o Deus de milagres está aqui para operar a sua soberana vontade. Recebe. Hoje sairá daqui pessoas curadas com câncer. Hoje sairão pessoas daqui curadas de depressão. Sairão pessoas daqui curadas de doenças alérgicas. Tumores malignos irão desaparecerem aqui nesta noite. Ergue a mão para o céu. É momento de adorar. Vamos lá, obreiros. Vamos adorar. Oh Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Essas evidências doutrinárias da fé que nós acabamos de analisar nos leva agora a pensar sobre lições bíblicas de algumas pessoas que viram o impossível acontecer pela fé. Oh, alabaste de candalabas. Aleluia. Quem está sentindo Jesus aqui? Já tem gente recebendo milagre aqui nesta noite. A Bíblia é repleta de exemplos de pessoas que viram o impossível acontecer pela fé. Mas eu quero meditar um pouquinho com os irmãos sobre o pai da fé, Abraão. E não vou chamá-la de mãe, porque a Bíblia não diz que é, mas ela tem uma grande participação neste milagre, que é Sara. E eu quero aqui começar dizendo para os irmãos: atenção, por favor, vamos refletir sobre isso aqui, que é muito, muito, muito importante. A fé de Abraão começou a partir da promessa de Deus
em torná-lo em uma grande nação. Deixa eu repetir isto. A fé de Abraão começou, se iniciou a partir da promessa de ele se tornar uma grande nação. Com licença, queridos. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 a 3, a promessa é enfatizada por Deus. Quem foi que fez a promessa? Eu não entendi. Quem fez a promessa? E vocês já observaram que a nossa fé também, eu vou falando e vou aplicando, viu, irmãos? Vocês já observaram que a nossa fé, como a de Abraão, ela se desenvolve a partir de algo. Ela se desenvolve aqui nesse contexto a partir da promessa. Em outras palavras, no momento em que Deus disse: eu vou fazer de você uma grande nação, escute isso, nasceu dentro dele uma fé. Agora, atenção, Abraão, gente, era a última pessoa, do ponto de vista humano, que poderia ser contextualizada no campo da fé. Porque Abraão era de uma família idólatra. Josué capítulo 24, versículo 2, está escrito, o próprio Josué tratou deste assunto dizendo que eles eram fabricantes de deuses, eles eram de uma família idólatra, eles adoravam a outros deuses. Mas com licença, vocês já observaram que Deus gosta de causar assim um negócio impactante? Eu não sei se... Não é, irmão? Ele gosta, sabe, de explodir assim um negócio bem esquisito. É a palavra que eu encontrei. Um negócio assim bem antagônico. Antagônico é muito bonita essa palavra, né? Isso é para domingo de noite. Uma coisa chocante. Porque ir buscar um idólatra para dele desenvolver critérios de fé. E então, pastor, o homem cria em deuses, ele era monoteísta, politeísta. E o que acontece, queridos? A fé começou a nascer a partir dali. Pois é, o pastor está me ajudando aqui dizendo que ele deixou de crer em vários deuses para crer em apenas um. E eu quero aqui começar dizendo que nós, é meio esdrúxula esta frase, nós não estamos zerados de fé, porque nós estamos de posse de promessas. Nós não somos um povo que vagueia, que perambula, peregrinos por essa terra, alheio, assim, ó, sem saber em quem crer, não sei para onde vou, não sei o que quero. Não, Senhor, eu tenho um foco, o meu foco está em Deus, que me fez uma promessa. Uma segunda coisa, eu não estou contando aqui a história de Abraão, porque todos vocês conhecem. Eu quero tirar essas chaves bíblicas. Uma segunda coisa que a gente vê sobre Abraão, é que a fé de Abraão precisou ser renovada. Isso é muito interessante. Pois o tempo estava passando, e como homem, ele duvidou do cumprimento da promessa de Deus. Porque Deus disse a ele, que dele iria sair uma grande nação. Só que os anos se passaram, 10 anos. E quando os anos se passaram, aconteceu aquilo que está em Provérbio 13 e 12. A esperança demorada enfraquece o coração. E a fé de Abraão foi se esmaecendo, se diminuindo. E ele, em dado instante, reclamou com Deus e disse: Deus, será possível que o herdeiro da minha casa vai ser o servo Eliezer, o Damasceno, que nasceu no meu acampamento? Aí Deus renova a fé de Abraão, quando ele é trazido para fora através de uma visão, e disse: olha para o céu.
Oh, glória a Deus. Conta as estrelas se as podes contar. Depois do momento das estrelas, a gente vê Abraão fazendo um altar. Atente para isto, por favor. Fazendo um altar e colocando pedaços de carnes de animais em cima de um altar para oferecer a Deus. E as entrelinhas do capítulo 15 de Gênesis nos mostra e nos faz entender que Abraão colocou aquilo em uma certa hora do dia, e o tempo foi passando e ele foi enfraquecendo, e daqui a pouco ele pegou no sono porque a noite já estava chegando. E quando ele estava já sem força alguma, aí veio do céu uma tocha, irmãos. Fogo na Bíblia fala de renovo. Oh, glória a Deus. E o fogo passou por sobre os pedaços de carne que estavam em cima do altar, e Deus bradou dizendo: eu reafirmo hoje com você que a promessa que eu fiz, ela vai se cumprir. Em outras palavras, se fosse num culto pentecostal como esse, Deus estava dizendo: Abraão, recebe fogo. Abraão, recebe ânimo. Abraão, recebe renovação. E é o que ele está fazendo aqui nesta noite. Pastor Júnior, existem congressistas neste grande coral que estão aqui pela graça, sufocadas, detidas, acabrunhadas. Quando o senhor estava falando sobre a alegria de um pastor ver mulheres assim, envolvidas, mesmo com tantos afazeres, pastor, a gente não imagina o que existe em meio a esta multidão. Aí existem corações dilacerados, corações tristes, pessoas decepcionadas, pessoas frustradas. Tem gente aí nesse meio que está prestes a uma depressão, mas não vai acontecer, porque Deus vai mudar o quadro. Com uma crise existencial terrível. E Deus tem visto, quando no teu recanto tu tens dito a Ele essa história que estás vivendo, e neste congresso o Senhor te traz aqui para renovar a tua fé. O Senhor renovar a tua fé. O Senhor renovar a tua fé. Porque eu sinto que já está descendo uma tocha de fogo, como desceu sobre o altar de Abraão. E Isaac vai nascer. Espera. Tem jeito para essa causa. Pegue na mão de quem está do seu lado aí, por favor. Pegue. Os músicos façam isso também. Vocês estão recebendo a palavra. Assim como você está segurando na mão de alguém, Deus está segurando na tua mão para te dar renovo quanto à fé. E eu sinto a autoridade de Deus para ministrar uma palavra aqui nesta noite. Satanás, eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus Cristo. Toda obra maligna seja destruída em relação aos embates da vida de muitas pessoas que estão aqui. Recebam nesta noite a vitória que vem de Deus. Aleluia. Eu quero passar para o outro ponto, mas eu estou sentindo o desejo de dizer isto aqui. Por que você está querendo desanimar, rapaz? Olhe para cá. Reprima essa voz de choro, essas lágrimas. Olhe para aqui agora, como uma serva de Deus que crê num Deus Todo-Poderoso.
os milagres de Deus vão virem sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. Uma terceira realidade que vimos na fé, nas lições bíblicas da fé de Abraão, é que Abraão, depois de 10 anos de espera, isso aqui é muito sério, desviou o foco da sua fé. E sabe quem era o foco da fé dele? Era Isaac. O foco que ele estava por esperar era Isaac. Mas ele desviou o foco, dando ouvidos a Sara, e gerou a Ismael. Preste atenção para este detalhe. A fé que nos leva a grandes conquistas, ela deve ser preservada. O foco em relação a ela deve ser preservado. Ainda que surjam, olha aí o negócio, convite para um lado, convite para o outro, propostas daqui, propostas dali, mas não perca o foco. Essa frase aqui precisa ser repetida. Diga comigo: o cumprimento da promessa não é Ismael, é Isaac. É isso aí. Se você pode me responder bem forte, responda: quem é o cumprimento da promessa? Então não desvie o foco. Se o desânimo, a tristeza e qualquer coisa está vindo para te desviar o foco, olha para frente. Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo, vai em frente. Mas eu tenho aqui uma quarta coisa interessantíssima sobre isso aqui. É que Deus reafirma sua promessa a Abraão, e como sinal, muda o seu nome de pai da altura, que é Abrão, para pai de uma multidão, que é Abraão. Gênesis capítulo 17, versículos 2 e 5. E muda também o nome de Sarai para Sara, que quer dizer princesa. Escute isso. Quando Deus reafirma suas promessas em relação a nós, Ele sempre dá um sinal. Eu não sei se os irmãos aqui, quer dizer, é claro, desculpe, muitos aqui já tiveram essa experiência. Vocês já viram quando Deus às vezes fala com a gente e diz: e para que tu não tenhas dúvida, eu vou deixar um sinal. Seja louvado o nome do Senhor. E o que é que consolida esta reafirmação de Deus às promessas da vida de Abraão? A mudança do nome. E sabe uma coisa que eu estava pensando hoje, sabe, irmãos? Por que foi que Deus mudou o nome de Sara para princesa? Princesa, gente, é a mulher de um príncipe ou filha de um rei. E por que Deus passou a chamar ela de princesa? O nome princesa estaria renovando a autoestima de Sara. Porque do ponto de vista humano, ela não gerava filhos. Ela já estava na menopausa, há muito tempo. E todos os seus órgãos estavam comprometidos em relação ao tempo. Do ponto de vista científico, de onde era que vinha leite para amamentar o menino? E o ovário, que já estava praticamente colado, né, irmã? Que há muitas mulheres que quando chegam a uma certa idade da vida precisam fazer uma esterectomia, porque o ovário vai se encolhendo, isso pode até gerar câncer. Pois estava tudo encolhidozinho lá dentro de Sara. Mas quando Deus chama ela de princesa,
ela sai do clausuro, ela sai do quarto escuro, ela contempla um horizonte cheio de luz e diz: epa, essa palavra me traz ânimo, e eu recebo ela pela fé, para que a promessa se cumpra. Deus mudou o nome de Abraão, irmãos. Enquanto ele era Abrão, apenas pai da altura, Deus disse: não, rapaz, para reafirmar, ratificar o meu compromisso contigo, tu agora vai ser chamado pai de uma multidão. Oh, glória! Uma outra coisa interessantíssima que descobrimos na fé de Abraão é que a fé levou Abraão e Sara chegarem ao tempo determinado por Deus. Você vai ver em Gênesis 17 e 21 a expressão tempo determinado. Em Gênesis 18 e 14 a expressão tempo determinado. Em Gênesis 21 e 2, tempo determinado. E a gente entende que esse tempo determinado era aquilo que os pregadores que gostam de falar grego e etc., eu acho bonito, aí eu me intrometo nesse meio, era o kairos. O tempo determinado era o kairos. Kairos é o tempo de Deus. Mas escute, para esperar o kairos tem que ter fé. Quantas pessoas desanimam por esperarem, mas não vai dar certo, tudo está ao contrário, as barreiras estão intransponíveis, eu não consigo alcançar o tal objetivo e vou desistir. Não, desistir não. Não. Olha cá, pega na mão de quem está perto de tu aí, balança essa pessoa e diz: não desista, o kairos de Deus vai chegar. Oh, vai chegar. Aleluia. Quando o kairos de Deus chega, escuta isso por favor. Aí os servos de Abraão vão passando pela porta da tenda e escutam o choro de menino lá. Que isso? Foi Deus que chegou aqui e cumpriu a sua palavra. Mas eu tenho outra chave bíblica aqui muito interessante, escutem. O Deus em quem temos fé, Ele é tão poderoso que chama à existência o que não existe para honrar a nossa fé. Eu vou repetir essa chave bíblica, porque ela me alimentou muito, e tem me alimentado, e tem alimentado o senhor e os senhores, pastor Jaime, que é um dos nossos pais aqui, e a gente sabe, irmão, o que eu estou pregando aqui é o que a gente vive. Isso aqui não é invencionice, isso aqui não é busca em canto nenhum, isso aqui que eu estou falando é o que a gente vive. O Deus em quem a gente crê, Ele chama as coisas que não existem como se já existissem. E como é que pode isso? É a fé. A fé que nós temos nele. Agora preste atenção para um detalhe, isso aqui é uma observação muito importante. Nós temos que ter muito cuidado para a gente não ter fé na fé. Isso aqui é interessante para a gente refletir. Há pessoas que leem muitos livros, há pessoas que escutam muitos pregadores a respeito de que fala sobre fé e etc. E eles, ao invés de terem fé em Deus, passam a ter fé na fé. E tornam a fé como um Deus. A fé não é um Deus para ser adorada. A fé é uma manifestação espiritual do poder de Deus na vida da gente. Repita bem alto comigo: a nossa fé está fundamentada em Deus.
Agora escuta, não vou pedir para tu repetir não. Esse Deus que a gente tem fé nele, ele é onipotente, onipresente, onisciente, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, absoluto, magnífico, grande, Senhor, poderoso. Ele sim é o Deus em quem a gente deposita a nossa fé. Aleluia! Aleluia! Que coisa boa, irmãos. Eu estou muito crente nesta noite que Deus está aqui operando grandes milagres em nossas vidas. Aleluia! Uma outra verdade que ainda queremos destacar é que Abraão creu. Isso aqui é fundamental. Abraão creu quando ninguém mais cria. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 4, versículo 18 e 19, que ele creu contra a esperança. Então, ele creu quando ninguém mais cria. E eu vou dizer um negócio aqui, é um pouco engraçado, mas é bom. Sabe por que Abraão creu quando ninguém mais cria? Porque Deus não falou, não foi com o povo que conhecia a história de Abraão, não, velho. Deus falou, foi com Abraão. É isso aí, gente. Se alguém duvida que Deus vai fazer um milagre na sua vida, não se inquiete. Porque Deus não falou, não foi com os outros, não. Deus falou, foi com você. Foi com você. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Eu teria um outro personagem aqui para falar, mas vejo que não é possível devido ao tempo. E eu vou me ater somente a Sara e Abraão. Mas eu quero agora levar você a pensar comigo que tudo, olha ali, ó, tudo é possível ao que crê. Quando a soberana vontade de Deus se manifesta.